E no capítulo dessa sexta-feira, dia 23 de julho, da novela Topíssima, Angélica é chamada na sala de Beatriz e pergunta em que ela pode ser útil. Beatriz fala para Angélica que ela quer saber tudo sobre a noite na suíte de Sofia. Angélica, toda desconfiada, pergunta a Beatriz se ela está falando da noite que eles foram comemorar a volta de Sofia. Beatriz diz a Angélica que ela está falando sim da mesma noite em que Sofia foi drogada e Lara foi morta, e que ela quer saber tudo o que aconteceu na suíte. Angélica fala para Beatriz que não aconteceu nada de diferente e que ela e Lima chegaram, tomaram vinho e ficaram escutando Sofia falar do que aconteceu na queda do helicóptero e que Sofia estava cansada e que por isso ela foi logo embora. Beatriz pergunta a Angélica como ficou o Lima. Angélica diz a Beatriz que o Lima ficou com a Sofia e que ela imaginou que eles pudessem matar a saudade e o que aconteceu ela não sabe dizer. Beatriz pergunta a Angélica se eles encontraram o Paulo Roberto. Angélica diz a Beatriz que ela não viu o reitor. Beatriz fala para Angélica que isso está muito estranho, já que Paulo Roberto e Lima são muito amigos, e pergunta se foi ideia do Paulo Roberto para eles visitarem a Sofia. Angélica responde que ideia dela que não foi, e que ela foi só visitar sua amiga Sofia, e que se Lima e Paulo Roberto conversaram, ela não sabe de nada. Beatriz pergunta a Angélica se ela se lembra que quando ela, Beatriz, assumiu a presidência do Grupo Alencar, pediu para que ela repassasse tudo sobre Paulo Roberto, e até hoje ela não fez. Angélica responde que ela não repassou nada do Paulo Roberto, pois ele nunca fez nada de diferente e que chamasse atenção. Beatriz pergunta a Angélica por que ela então estava revirando no outro dia documentos do Paulo Roberto na sala dele. Angélica fala para Beatriz que estava apenas deixando organizada a sala do reitor e que faz parte do trabalho dela de secretária. Beatriz fala para Angélica que o Paulo Roberto não é mais reitor da universidade e que assim que ela escolher um substituto, ela será avisada. Angélica fica surpresa com a notícia de que Paulo Roberto não é mais o reitor. Beatriz diz a Angélica que apesar de tudo, ela permanece como secretária e que por hora receberá uma licença para descansar até o novo reitor tomar posse. Angélica agradece Beatriz e sai da sala feliz da vida. Mão de vaca diz ao delegado André que estudou toda a vida de Taylor até encontrar a foto de Taylor com Paulo Roberto. André fala para Mão de Vaca que a foto prova a amizade entre eles, mas que depois da universidade eles podem ter se afastado. Mão de Vaca pergunta a André se ele não acha que é muita coincidência Taylor ter sido preso e ter assumido que era o químico da Veludo Azul e que a droga é vendida em toda a Universidade Alencar e Paulo Roberto ser o presidente do Grupo Alencar. André fala para Mão de Vaca que todos da família Alencar estão no rol da polícia como suspeitos. Mão de Vaca pergunta a André por que o pai dele, Pedro, não esfregou a foto na cara do Paulo Roberto. André diz a Mão de Vaca que ele dá a palavra dele e que ele vai colocar todos os envolvidos com a Veludo Azul na prisão, mas que a polícia não pode prender sem provas. Mão de Vaca fala para André que a polícia nem trata o caso mais como prioridade e suspeita que boa parte da polícia foi comprada pela família Alencar. André diz a Mão de Vaca que entende a frustração dele e pede um voto de confiança. Mão de Vaca fala para André que ele já deu um voto de confiança à polícia e que não adiantou, já que sua namorada está na UTI. André diz a Mão de Vaca que a culpa da namorada dele estar na UTI não é culpa da polícia e que ele foi culpado por tentar investigar sozinho. André diz a Mão de Vaca para ele não se meter nesse caso sozinho e pede um voto de confiança dele e não na polícia, e que ele deve confiar nele, André. Mão de Vaca concorda com André e diz que por enquanto vai ficar quieto, mas espera que ele não o decepcione. André agradece e fala para Mão de Vaca para ele não comentar com ninguém a conversa que estão tendo e que nem fale para seu pai Pedro. André e Mão de Vaca fecham o acordo. Beatriz para seu carro na frente da casa de Paulo Roberto e vê um carro chegando. Beatriz vê Angélica chegando de táxi e entrando na casa de Paulo Roberto. Angélica entra na casa de Paulo Roberto, que diz a Angélica que Beatriz cismou que ele é o chefe da Veludo Azul. Angélica fala para o reitor que ela não cismou e é certeza, e que Beatriz veio para cima dela fazendo várias perguntas e que estava com sangue nos olhos. Taylor se aproxima escondido e ouve Angélica dizer a Paulo Roberto que Beatriz vai dar um jeito de provar que ele é o chefe do tráfico. Taylor puxa sua arma.
Angélica diz a Paulo Roberto que Beatriz quis saber da visita dele de Lima na suíte de Sofia, na noite do crime de Lara. Angélica fala para Paulo Roberto para ele abrir o jogo e confirmar que é o chefe da Veludo Azul. Paulo Roberto pergunta a Angélica se a mesma está comprando a ideia de Beatriz e que isso é um absurdo. Angélica pergunta ao reitor se todo mundo é louco de estar lhe acusando de ser o chefe da Veludo Azul e fala para Paulo Roberto parar com essa máscara e que muito tempo ela já sacou isso e que tem a foto dele com o traficante Taylor e que ele mandou dopar a Sofia com a Veludo Azul. Paulo Roberto fala para Angélica que nunca viu esse tal de Taylor e que só fez tudo isso por vingança. Angélica se descontrola e acusa Paulo Roberto de ser o chefe da Veludo Azul. Taylor aparece com a arma apontada para Angélica e diz que a moça é muito boa para ligar os pontos, mas vai morrer. Angélica fica com muito medo e Paulo Roberto pede para Taylor não atirar. Taylor continua com a arma apontada para Angélica e Paulo Roberto pede para ele abaixar a arma. Taylor fala que não vai e tem que dar cabo na vida dessa garota. E é muita pressão aqui. O filho do delinquente do Pedro, a polícia, o Bruno com o maldito dossiê e agora mais essa. Taylor fala que uma coisa é dar lição na princesinha mimada da Sofia e a outra é saber que o reitor é um traficante. Angélica desmaia. Angélica acorda e Paulo Roberto pergunta se ela está melhor e Angélica assustada fala que sim. Paulo Roberto fala que esse é o Taylor. Taylor cumprimenta Angélica, que assustada o cumprimenta. Taylor pede desculpas a Angélica pelo mau jeito e estava nervoso. Paulo Roberto fala para Angélica não ter medo de Taylor e mostrou para ele que lhe matar seria mais um problema para eles. Taylor se aproxima de Angélica e fala que espera não se arrepender disso. Paulo Roberto calmamente fala para Angélica que eles são sim os traficantes da Veludo Azul e abriu o jogo com ela, e ela já demonstrou que é uma pessoa de confiança e só fez isso para protegê-la. Angélica, chocada, pergunta lhe proteger. Paulo Roberto fala que não queria complicar a vida dela e do Lima, pois também vão ser suspeitos da morte da Lara, pois eles estiveram no hotel naquela noite. Taylor fala para Angélica que se um deles cair, ela tá ferrada. Angélica pergunta para Taylor se ele está lhe ameaçando. Taylor pergunta se não é melhor do que matá-la. Paulo Roberto pede para Taylor não falar assim com Angélica, e agora ela é uma deles e Angélica fica apavorada. Paulo Roberto fala que eles têm que se ajudar, senão todos eles vão cair, e não vai adiantar nada ela dizer para a polícia que foi lá no hotel só para visitar a Sofia. Angélica, assustada, fala que foi visitar a Sofia e só topou ajudar o Lima porque ela queria dar um susto na Sofia. Paulo Roberto fala que se a polícia levantar tudo sobre ela, vai descobrir as humilhações que a Sofia e a Lara fizeram ela passar. Taylor ri e fala que acha que ela já entendeu que se ela entregar eles, ela vai estar se entregando também. Paulo Roberto fala para Angélica que ela trabalha do lado muito junto da Beatriz e aos poucos ela pode desviar a atenção dela sobre ele. Angélica fala que a Beatriz lhe deu férias até encontrar o novo reitor. Paulo Roberto afirma que a Beatriz vai colocar outra pessoa no lugar dele muito rapidamente, enquanto isso ela pode saber dela através da amiga dela, Sofia. Angélica, sem saída, fala que é. Beatriz fica com o carro parado na frente da casa de Paulo Roberto. Rafael bate no vidro do carro e Beatriz abre o vidro e dá oi para Rafael. Rafael pergunta para a mãe o que ela está fazendo aqui parada na porta da casa do pai dele. Beatriz fala que veio falar com Paulo Roberto, mas acabou mudando de ideia e conta que demitiu o pai dele. Rafael fica surpreso e pergunta por quê. Beatriz fala que a imprensa, os diretores, os funcionários da universidade, todos em cima dele, e isso não é nada bom para a imagem do Grupo Alencar, e achou melhor afastá-lo. Rafael fala que seu pai deve estar arrasado e a universidade é tudo para ele. Beatriz fala que sabe disso, mas que não teve outra opção, só que resolveu conversar com ele em outro lugar, e ele sabe como é o Paulo Roberto. Se ela entrar, ele vai achar que existe alguma chance de reconciliação e pergunta por que ele veio aqui. Rafael fala que foi levar a Andréa e a Clementina no hotel e pegar umas roupas para Sofia e aproveitou para vir aqui ver o pai dele. Beatriz fala para o filho que é para isso então, para ver o pai, e fala para ele ver o pai dele, dar um abraço nele e não contar que ela esteve aqui. Beatriz se despede de Rafael e vai embora. Antes de continuarmos o resumo da novela Topíssima, já deixe seu like para ajudar nosso canal. E participe conosco e nos diga, de 0 a 10, que nota você daria para essa novela. Além disso, nos diga de qual cidade você está assistindo a novela. Não se esqueça de ativar todas as notificações para que o YouTube lhe entregue
os vídeos de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Paulo Roberto fala que se eles agirem com inteligência, não vai sobrar para nenhum deles esse assassinato da Lara e pergunta se está combinado. Angélica, assustada, fala que combinado. Angélica fala que vai embora agora e toda essa confusão lhe deu dor de cabeça. E Paulo Roberto se oferece para levar a Angélica, que fala que não precisa, e ela pega um táxi pelo aplicativo. Paulo Roberto se oferece para acompanhar a Angélica até a porta. Rafael vai chegando bem no momento em que a Angélica vai saindo. Rafael fala para Angélica que é uma surpresa ver ela por aqui. Angélica dá oi para Rafael e fala que veio prestar solidariedade para o pai dele e ele ficou muito abalado com a decisão. Rafael fala que sabe. Angélica pergunta se a mãe dele lhe contou o motivo. Rafael fala que parece que foi por causa da imagem dele na universidade. Angélica fala que precisa ir e seu táxi chegou. Paulo Roberto fala para Taylor que se ele não tivesse aparecido na sala e apontado uma arma para ela, ele teria contornado a situação e não ia precisar ter assumido o tráfico e chama Taylor de imbecil. Taylor furioso fala para Paulo Roberto parar de lhe chamar de imbecil. Paulo Roberto furioso fala que é o que ele é, imbecil e burro. Taylor furioso fala que o burro aqui inventou a fórmula da Veludo Azul e tornou ele e o Pedro milionários e pergunta se ele já esqueceu. Rafael chega, fala surpresa e ao ver Taylor fica calado. Rafael pede desculpas a seu pai e fala que não sabia que ele estava com visita. Angélica pede para Lima lhe encontrar no quiosque da praça e confirmou uma coisa muito grave sobre o Paulo Roberto. Paulo Roberto mente para Rafael e fala que esse é o professor Ciro da cidade de Porto Alegre e fala para Ciro que esse é o filho dele, Rafael. Taylor e Rafael se cumprimentam. Paulo Roberto fala que o professor Ciro veio pedir transferência para o Rio, mas já falou que não é mais reitor da universidade e infelizmente não pode ajudá-lo. Paulo Roberto já vai puxando Taylor para a porta e fala que ele vai ter que ver com sua ex-esposa, que é a atual presidente do Grupo Alencar, e espera que tenha sucesso e que é um prazer conhecê-lo. Taylor fala que o prazer é todo dele e Paulo Roberto lhe deseja uma boa viagem. Rafael fala para o pai que Ciro é um cara estranho. Paulo Roberto fala que o Ciro é professor de artes cênicas, que ele conviveu bastante com a Lara e sabe como essa gente é estranha. Paulo Roberto fala para Rafael que bom que ele está aqui e pergunta se as malas dele estão no carro. Rafael fala que malas e que veio apenas lhe visitar e ver como ele está e não vai voltar a morar aqui. Ayrton vai à peixaria e fala para Pedro que tem um material fresquinho para mostrar para ele. Pedro esfrega as mãos ansioso e fala que espera que seja alguma novidade. Ayrton fala para Pedro que ele que vai lhe dizer. Pedro vê as fotos de Yasmin em frente da casa de Bruno e fica chocado.